a gente possa estar vivenciando, são tempos preciosos. Quem não foi, você precisa ir. Amém? Os nossos meninos vão estar ministrando louvor lá também. Então, espero que você esteja ansioso para tudo que Deus tem para fazer nesse lugar. Amém? Vamos falar sobre paternidade hoje. Amém? Vamos falar sobre paternidade, é um assunto muito atual, porque é algo que mexe conosco, né? E claro que muitas pessoas já foram curadas, mas mesmo assim, vez ou outra, né, vem acontecendo algo. Mas eu não quero hoje falar sobre a cura, sobre os anseios, as nossas dores, sobre a paternidade, mas eu quero falar sobre a paternidade sobre as nações. Amém? Paternidade sobre as nações. Porque se sabemos que somos filhos e entendemos que somos filhos, essa paternidade precisa ser liberada sobre as nações. Quando eu falo sobre as nações, nós nos incluímos. Nossa nação, onde nós moramos, onde nós estamos. Amém? E eu quero provocar você hoje a viver essa paternidade. Mas antes de viver e falar sobre a paternidade sobre as nações, eu quero que você entenda essa relação entre pai e filho, os filhos de Deus. Amém? Então vamos comigo lá em Romanos 8. E você já sabe que você é filho? Você sabe que você é filha? Que o grande rei do universo é seu pai? Mas existe um porém aí. Existe uma condição para nos tornarmos filhos. Por quê? Entenda bem isso. Todos nós somos criados, somos criatura, feita pelo Criador, amém? E essa paternidade sobre nós, ela nos foi roubada. Essa progenitura nos foi roubada. E vocês sabem, lá atrás, no início de tudo, lá no jardim. Amém? Diante disso, nós somos destituídos. É isso que a palavra fala, nós somos destituídos da glória de Deus. E nós somos criatura. Enquanto a gente não entende e não recebe essa paternidade, nós não somos filhos, nós somos criatura. Uma pessoa uma vez veio nos visitar de outra religião. E eu falei sobre paternidade, eu falei sobre isso. E falei, você não é filho, você é criatura. Ela nunca mais voltou. Não sei se ela entendeu, mas ela nunca mais voltou e achou muito ruim aquilo que eu falei. Mas infelizmente eu não tenho como falar outras coisas. E a gente vai entender aqui um pouco mais sobre isso. Romanos 8, a partir do versículo 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Uma pausa aqui. Então nós entendemos desde já que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aí você já começa a entender. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito que recebemos não é espírito de escravidão para nos reconduzir. Então essa palavra é fundamental. Para nos reconduzir à condição que nós tínhamos antes, lá atrás. Então aqui, essa palavra está sendo direcionada para os filhos. Mas nós entendemos que
que o espírito de escravidão nos reconduz para a posição de criatura e não de filhos. Mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É esse espírito de adoção que nos conduz a essa vivência com o nosso Pai. Versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. E depois eu vou falar sobre isso, sobre essa herança. Porque se somos filhos, nós somos herdeiros. Se somos herdeiros, nós temos uma herança aí para receber. Amém? E vamos falar sobre isso também. Hoje não, mas vamos falar. Mas, algo muito importante aqui, finaliza esse versículo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Guarde isso aí. Então agora vem outro ponto que eu quero falar para vocês, com uma pergunta. Você é filho de Deus? E aí? Já explanamos aqui e entendemos que para sermos filhos de Deus, só existe uma maneira: sermos conduzidos pelo Espírito Santo a esse lugar de volta para casa, a paternidade dele. Não existe outra maneira, outro caminho de sermos conduzidos à paternidade de volta para casa, a não ser pelo Espírito. Mas não é por Jesus, não é? Não é por Jesus. Nós esquecemos que Jesus e o Espírito e Deus é um só. E Jesus fala o quê? É preciso que eu vá, porque o tempo dele se deu aqui. Então, quando o tempo dele se deu aqui na terra, ele já não poderia mais estar em um lugar cheio de pecado. Ele precisava ir embora. Mas ele disse: eu vou, e é preciso que eu vá, porque o Espírito da verdade, ele virá. Ele só pode vir quando eu for lá. Eu vou pedir ao Pai que mande o Espírito. Vocês entendem agora? Ele abriu o caminho, o véu foi rasgado, tudo foi refeito. Então, em Cristo nós encontramos a reconciliação para esse lugar de paternidade que um dia nós negociamos, assim como Esaú negociou com Jacó. Esaú, né? Eu esqueço toda vez. Esaú negociou com Jacó a sua progenitura, assim fomos nós. Negociamos a nossa progenitura não por um prato de lentilhas, mas para uma fruta. Por uma fruta. Naquele momento, Esaú estava com fome, ele tinha voltado da caça. E aí ele, com muita fome, ele negociou a progenitura, as bênçãos de ser um primogênito, para saciar a sua fome. Mas no jardim nós fizemos a mesma coisa. O inimigo das nossas almas, ele veio de uma certa maneira nos enganar, que também não foi tanta enganação não, né? E aí do mesmo jeito ele falou: você vai ter o conhecimento, você vai se tornar igual a Deus. E despertou a nossa fome de ser, de ter, de poder, sabe? E de chegar a lugares mais altos. Então, se nós sabemos, se eles sabiam naquela ocasião que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, tu imagina naquela hora alguém te dizendo: tu vai ser igual a Deus. Despertou uma fome ali. Eles negociaram naquele momento a progenitura. Mas Jesus, ele veio fazer essa reconciliação. E através desse fio que nos conduz a Ele, nós nos tornamos mais uma vez filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Mas é necessário, e foi necessário, que Jesus fosse para que o Espírito viesse, porque esse Espírito é Ele que nos conduz a esse lugar de paternidade. Por quê? Porque você não consegue tocar Deus. Você consegue tocar Deus? Você não consegue tocar Deus. E como que você sabe e sente que Ele é o teu Pai?
Porque o Espírito da verdade testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E diante disso, você é filho de Deus? Essa pergunta foi feita para alguém aqui, eu vou ler com vocês. Lucas, capítulo 4, vamos lá. Lucas, capítulo 4. Nós vamos saltear alguns versículos aqui. Vamos começar com o versículo 1. Diz assim: na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Aí veja que quem conduziu Jesus para esse lugar foi o Espírito Santo. E aqui em cima a gente leu: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Aí lá no versículo 3 acontece algumas coisas. Nós sabemos que o diabo tenta Jesus naquele momento. Mas, veja, diante da aflição e de tudo que Jesus já tinha passado, já os 40 dias, 40 noites, com fome, em jejum, sofrendo várias situações na carne, ele, sabendo e entendendo a missão dele naquele lugar, e se achando que era quem? Filho. Porque ele sabia quem ele era e sabia que era filho de Deus. Mas as aflições e todas as situações levaram a esse momento aqui. E o versículo 3, o diabo disse: se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Ele estava falando com Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus? Você entende agora? Você é filho de Deus? Lá embaixo, um pouquinho mais embaixo, versículo 9. Diz assim: em seguida levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí? No tempo de aflição, de tudo que Jesus já estava passando, será que ele tinha dúvida? Será que passou pela cabeça dele essa dúvida? Será que realmente eu sou filho de Deus? Por que que ele me deixou passar por tudo isso? Quantas vezes você não já se perguntou? Quantas vezes você não se perguntou? Talvez até ontem, talvez até essa semana, diante das suas aflições, das suas dores, talvez até agora tem alguém se perguntando: será que realmente eu sou filha de Deus? Foi isso que o diabo fez. Diante de tanta dor, de tanta situação que Jesus estava passando, ele confrontou ele, além de oferecer as coisas, os reinos, as coisas terrenas, que de maneira carnal são realmente atrativas. Ele estava dando tudo a ele. Ele disse: tudo isso me foi dado, todos os reinos, os tesouros, tudo, e eu dou a quem eu quiser. Certo ou errado? O diabo falou isso, certo ou errado? Ele estava certo ou ele estava mentindo? Ele estava certo. Quem foi que deu o reino a ele? Nós demos o reino a ele. E com isso ele voltou para Jesus e disse: vou dar tudo para você, apenas se ajoelhe e me adore. Como ele viu que por esse lado ele não conseguia, ele foi no lugar mais intenso, que não é superficial, não é o desejo das coisas materiais. Ele foi na ferida mais profunda. Tem certeza que tu é filho de Deus? Então por que tu está passando fome? Por que tu estás passando fome? Fazendo o que aqui? Chama o teu pai, transforma essas pedras em pão. Cadê ele? Por que você está passando tanta necessidade?
E aí você se pergunta, em suas situações e aflições, será que realmente eu sou filho de Deus? Mas por que comigo é assim? Por que acontece assim? E em Mateus 27, não precisa abrir, diz assim: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Mais uma vez o diabo confronta Jesus na situação de extrema dor, como um homem jamais passou nem vai passar nesse lugar. Se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Para que sofrer? Para que tanto sofrimento? Não tem porquê, não tem necessidade. Tu é filho de Deus, desce. E ele escolheu permanecer. E quando ele escolheu permanecer, a paternidade do Abba veio sobre nós. E nós herdamos isso através da renúncia de Jesus às aflições e às diretas de Satanás. Vocês estão entendendo? Através da renúncia de Cristo, de todas as propostas que Satanás entregou a ele, ele permaneceu. Mas me diga uma coisa: Deus tirou ele da cruz? Tirou? Ele morreu? Não. E Satanás disse a ele: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Para que tanta dor? Mas ele escolheu continuar. O Pai, o Rei dos Reis, ele não desceu e tirou ele da cruz. E por que quando nós estamos passando as nossas aflições, as nossas situações, que o confronto vem, e você se pergunta: será que eu sou realmente filha de Deus? Aí você se pergunta, mas 99% disso, o inimigo está trabalhando como trabalhou com Jesus aqui. E ele consegue entrar na tua mente, ele consegue lançar palavras. Tu é filha de Deus, tu tem certeza? Porque tu está trancada nesse quarto. Tu é filha de Deus. Tu é filho de Deus, porque tu está passando por essa necessidade. Porque a tua depressão não vai embora. Tu é filho de Deus, porque os teus filhos estão passando fome. Vai, cara, vai roubar. Tá fácil ali, ó. Bem facinho. Aquele celular ali em cima, iPhone 16. Passa, pega, ninguém vai ver. Tu tem teus filhos para alimentar, cara. Vai. É assim ou não? E é por esse lado que muitos homens e muitas mulheres entregam de mão beijada a paternidade e nunca mais encontram esse lugar no Senhor, porque o inimigo consegue entrar. Aí você fala: mas é Jesus. Mas era Jesus. Jesus, homem, totalmente homem, igual nós somos, passou por todas as aflições e todas as situações que nós nunca ousamos passar e nunca passaremos. Ele decidiu ficar. Depois que ele decidiu ficar, depois que ele lutou contra tudo aquilo, depois que ele venceu todas as armadilhas de Satanás, aí as coisas começaram a mudar. Aí Jesus saiu do deserto, modo hard, super saiyajin, porque ele permaneceu, cara. E nós falhamos quando nós caímos diante das nossas falhas, dos nossos desejos, diante de tudo que nós vivenciamos. Quando o inimigo olha para você, diante da tua necessidade, tu és filho de Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus, esquece. Para quê? Eu sei que você passa por isso ou já passou. Eu sei que todas as suas aflições e as situações vividas levam você a um lugar de: cara, eu sou órfão, eu não tenho pai. Sabe? E eu não estou falando do pai natural,
Porque mesmo com o pai natural, o pai biológico, ele é impossível de nos livrar de certas situações. É impossível. Ele não tem o poder e essa capacidade de fazer e chegar onde Deus chega e onde Deus faz, como o nosso pai. E aí a gente se torna órfão. E a gente vai buscar uma paternidade em coisas estranhas e erradas. A gente vai buscar outros deuses. A gente vai buscar uma paternidade em homens, principalmente as mulheres no caso. Vamos buscar paternidade em homens, para que se casam, e quando se casam pensam que estão se casando com um homem para ser um marido. Na verdade estão buscando um pai. Por quê? Porque essa orfandade deixou elas vulneráveis. E quando ela vai buscar um pai, ela não encontra um marido e não encontra um pai. Isso, cara, é pesado. O homem, pela sua vez, ele vai buscar ser pai. Eu vou ser pai. Mas quando constitui a sua família, ele não consegue ser pai, porque ele não teve uma paternidade terrena e não tem uma paternidade que vem do Pai das luzes, que vem de Deus. Sabe, e essa paternidade sobre as nações, eu não estou falando aqui de Deus, eu estou falando de nós. Vamos para Romanos 8, de novo. Romanos 8. Continuando, a gente parou no versículo 17, vamos para o 18. Diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. E você entende aqui, quando aqui fala assim, no versículo 17: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus passou pelas suas aflições e sofrimentos e Ele permaneceu, mas nós não queremos passar. E aí no versículo 8 diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. O que quer dizer? Que o sofrimento desse tempo que vocês estão passando, esse sofrimento é passageiro. Às vezes muito difícil, até quase impossível de superar, mas nós superamos. Mas é preciso que tudo isso aconteça, porque a palavra nos fala que todas as aflições, todas as situações e sofrimentos do presente, então a palavra está dizendo que nós vamos passar por tudo isso, vez ou outra, vai acontecer, mas isso não pode ser maior do que a glória que há de vir, sabe? Se a gente entende isso, a gente consegue pegar a nossa cruz e seguir. Porque do mesmo modo, tinha dois ladrões, um queria descer da cruz e o outro disse: eu quero ir, Jesus. E para ele tinha que ficar na cruz. O sentimento dele, o desejo dele não era de descer da cruz. Enquanto um queria descer da cruz e renunciar tudo que Cristo estava fazendo e não mais receber essa paternidade, o outro queria ficar. E além de querer ficar, ele disse: Senhor, eu quero ir contigo. É isso que nos faz ser guiados pelo Espírito. É isso que nos faz permanecer no Espírito. Versículo 19: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E nós falamos sobre isso agora. Porque aqueles que estão lá fora, ou, se eu me arrisco a dizer, talvez alguns que estão aqui, que não entendem ainda não são filhos, são criaturas.
Porque é essa criação que aguarda a manifestação dos filhos. Quem são esses filhos? Aí agora eu pergunto, quem são esses filhos? Esses filhos somos nós, que entendemos, que recebemos essa paternidade, que nos deixamos ser guiados pelo Espírito, que fomos conciliados com o Pai através de Jesus Cristo. Nós que entendemos que somos filhos e recebemos, e somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, nós como filhos, tem um povo lá fora que espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque lá, quando os filhos de Deus vão, esses filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, têm a capacidade de, em Cristo Jesus, através da cruz de Cristo, trazer as criaturas para serem filhas de Deus. E somos nós. E essa paternidade que hoje nós carregamos é para ser lançada e derramada sobre as nações. Versículo 21. Na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória do Filho, dos filhos de Deus. Por quê? Porque essa criação, ela está presa. Outra hora, nós estivemos do mesmo jeito, presos e cativos. Sim ou não? E você está aqui por quê? Você está aqui porque certamente alguém falou do amor de Jesus para você. Certamente alguém chegou para você, ou de maneira direta, ou você assistiu a alguma coisa, mas você foi conduzido. Algum filho de Deus ou filha de Deus chegou em você e disse: tem alguém que pode te ajudar. Jesus, vamos ali comigo. E assim você começou. Talvez você relutou bastante por anos, como eu relutei, mas eu vim. Mas eu estou aqui. E agora que eu recebi essa paternidade, o que é que eu faço com ela? Eu sou um filho ciumento. Eu quero o pai só para mim. Só para mim, ele é só meu. Eu não quero, eu não gosto quando a minha casa está cheia de pessoas de fora que eu não conheço. Assim, da mesma maneira, quando nós nos colocamos de maneira egoísta e não compartilhamos essa paternidade para os que estão lá fora, para a criação que está lá fora, nós andamos vacilantes, porque essa criação está presa em uma degeneração desse mundo, onde nós estávamos nela e nós saímos dela. Amém? Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se fosse sofrer dores de parto. E essa paternidade que você recebeu, você está fazendo o que com ela? Sentado numa cadeira, quinta e domingo. Nós abordamos muito sobre isso esses dias. E essa paternidade sobre as nações que você carrega é uma paternidade que precisa ser liberada. Paternidade sobre as nações, sobre o mundo, onde Jesus nos fez filhos e herdeiros. Mas muitas vezes a gente entende que quando a gente tem um pai que é rico demais, algumas pessoas fazem isso, né? Quando nós sabemos que nós temos um pai que é rico demais, e nós temos aí alguns irmãos, alguns herdeiros, muitas pessoas entram em conflito porque não aceita dividir a herança. Não aceita de maneira nenhuma dividir a herança. E negligenciamos o que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós negligenciamos o mandamento. Liz, venha para cá já. Se não fosse o amor dele,
Onde você estava hoje? Seja sincero. Se não fosse o amor de Jesus, se não fosse essa paternidade, onde você estaria exatamente agora? Será que você estaria vivo? Eu falo para os mais velhos, mas tem alguns mais novos também, que é no mesmo alinhamento. Onde você estaria? E quando você renuncia a esse amor, para onde você volta? Quando você renuncia a essa paternidade, para onde você volta? E aí eu volto à pergunta: você é filho de Deus? Porque essa pergunta foi Satanás que fez a Jesus. Se você é filho de Deus, essa pergunta não, essa afirmação. Se você é filho de Deus, transforme pedras em pão. Se você é filho de Deus, você consegue passar e vencer a ansiedade, a depressão, o medo, o abuso que você viveu na sua vida lá atrás? Se você é filho de Deus, você consegue lutar pela sua própria existência, pela sua família? Se você é filho de Deus, você consegue sair das drogas? Se você é filho de Deus, você vai voltar para esse lugar? Essa paternidade que nós entendemos e reconhecemos, ela é gerada ao longo de nossas vidas. E ela é liberada todos os dias, quando essa voz vem. Você é filho de Deus? Por que você está vivendo tudo isso? Que você está passando por isso agora? Se você é filho de Deus, por que você está enfermo? Por que você está doente? Por que tu deixou adoecer? Aí cabe a você entender isso, passar como Jesus passou, se colocar de pé, porque vai passar, cara. E essa paternidade, quando ela vem de você depois